Então, gente, a palavra dessa noite se chama sobriedade. Quando eu te falo a palavra sobriedade, me diz aí, o que vem na tua mente? O que vem na tua mente quando eu falo de alguém sóbrio, de alguém que está sóbrio, de alguém que precisa ser sóbrio, ou desse termo sobriedade? Normalmente na nossa cultura nós acabamos transferindo esse termo sobriedade ou esse estar sóbrio simplesmente para o fato de alguém que está sob efeito de alguma substância que tire a sua lucidez ou não, especialmente bebidas alcoólicas ou drogas entorpecentes, em que a pessoa fica fora da sua consciência plena. Então nós falamos que essa pessoa não está sóbria, ela está embriagada, ela está alucinada. Então ela precisa de algum tratamento, de algum tempo, de algum recurso para que ela volte à sobriedade, porque nós queremos conversar com pessoas sóbrias, nós queremos resolver problemas com gente sóbria, nós queremos ter um marido, uma esposa sóbrios, nós queremos ter colegas de trabalho sóbrios, e acabamos remetendo, por causa desse problema da nossa sociedade, com algumas substâncias que tiram a lucidez das pessoas, esse termo sobriedade apenas a isso. Mas a Bíblia usa esse termo sobriedade, ou mais especificamente, o ser sóbrio, o estar sóbrio. A Bíblia usa isso como uma qualidade que nós, como cristãos, temos que ter espiritualmente na nossa caminhada. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser sóbrios, estar sóbrios, viver em sobriedade para que possamos alcançar resultados específicos da palavra de Deus. O que quer dizer que é possível ser um cristão que não está sóbrio. E como um cristão não sóbrio não vai estar recebendo daquilo que a palavra de Deus promete para aqueles que precisam ser sóbrios. E quando eu falo para você um cristão que não está sóbrio, eu não quero que você imagine apenas alguém que frequenta a igreja e pode estar sob o efeito de álcool, de embriaguez, de alucinações, de uso de drogas. E aí a gente pega e quando lê na Bíblia, sejam sóbrios, nós ficamos imaginando, olha, isso é aquelas pessoas que às vezes ainda estão lutando para se desvencilhar de um vício, de alguma situação. E pode ser verdade isso, mas o que eu quero dizer hoje é que quando nós lemos tantas vezes na palavra de Deus, essa orientação sobre sobriedade é uma orientação para todos nós. É uma orientação para a nossa vida espiritual, é uma orientação para o nosso dia a dia, é uma orientação para a caminhada com Deus, porque além de sobriedade significar o oposto de embriaguez, sobriedade também significa uma mente sadia. Diz assim comigo, uma mente sadia. Significa lucidez, significa você estar de fato sem a influência de algo externo que vai estar te fazendo pensar de um jeito que você não pensaria. E não são apenas substâncias químicas que fazem isso, e especialmente no mundo espiritual, tem muita coisa que é apresentada diante de nós e que tira a nossa sobriedade. E se nós não formos cristãos sóbrios, nós não vamos estar tomando decisões corretamente, nós não vamos estar conseguindo vencer o pecado, nós não vamos estar conseguindo educar os nossos filhos debaixo do padrão da palavra de Deus, administrar as nossas finanças, guiar o nosso casamento, ter projetos de futuro, construir a nossa profissão, o nosso ministério. Nós precisamos, para uma vida plena com Jesus, de que estejamos sóbrios espiritualmente. Então vamos pegar a primeira motivação para isso, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler na versão do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Diz aí para o teu irmão assim, seja sóbrio. Diz para quem está atrás de você, você também, seja sóbrio. E o que significa agora isso que você está dizendo para você mesmo, para a pessoa que está do teu lado, para a pessoa que está ao teu redor? Quando você diz seja sóbrio, você não está dizendo não seja um bêbado, você não está dizendo não esteja fora de si, você está dizendo na tua caminhada com Deus, na tua vida espiritual, biblicamente, você tem que estar livre de qualquer coisa que possa estar intoxicando
a tua mente, o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, qualquer coisa que possa estar contaminando aquilo que você sabe que deve fazer, mas que é de fato influenciado por algo que tira a tua sobriedade, por algo intoxicante, por algo que está te fazendo pender para uma situação que, se você estivesse sóbrio, dificilmente você decidiria daquela forma. Por exemplo, quando nós somos cristãos e estamos frequentando a vida em comunidade da igreja, estamos buscando a Deus, estamos participando de uma célula, vivendo em discipulado, tendo leitura da palavra, orando, escutando louvores. Eu não creio que nenhum de nós que esteja fazendo isso como uma rotina de vida tenha o desejo de pecar. Eu não creio que nenhum de nós faça de propósito algo que nos afaste de Deus, porque senão seria muita hipocrisia, seria uma grande mentira, uma perda de tempo nós estarmos aqui reunidos, estarmos na célula, estarmos lendo a Bíblia, estarmos orando a Deus, se estivéssemos de propósito nos afastando de Deus ao mesmo tempo que fazemos tudo isso. Então, por que muitos cristãos não conseguem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Por que muitas pessoas que frequentam a igreja, que estão nas células, que têm o desejo de viver uma vida com Deus, acabam não conseguindo, de fato, fazer aquilo que gostariam? E aí nós vemos na palavra de Deus algumas expressões, como por exemplo o apóstolo Paulo, que ele diz sobre essa luta da carne contra o espírito, e ele diz assim: aquilo que eu quero, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Você sabe por quê? Porque em alguns momentos as circunstâncias, os sentimentos, as coisas que nós vemos, ouvimos, a forma como nos reagimos, tira a nossa sobriedade. Vou te dar alguns exemplos espirituais disso que eu estou falando. Por exemplo, a palavra de Deus fala de um termo difícil também, porque não está mais no nosso vocabulário cotidiano, a palavra sofisma. Você já ouviu falar da palavra sofisma? O que é um sofisma? Um sofisma é quando alguém constrói uma informação distorcida sobre outra pessoa na tua mente. Por exemplo, você vê uma pessoa passar por ti, e você pode pensar duas coisas: ela não me viu, ela não quis me cumprimentar. Você vê alguém te dizer alguma coisa para você fazer, você pode pensar duas coisas: ela está aconselhando a minha vida para o meu bem, ela está querendo me dar ordem e controlar a minha vida. Você tem alguém que te ama, que está morando junto contigo, que quer saber como é que você vai fazer os teus projetos financeiros, e você pode pensar duas coisas: essa pessoa me ama e quer que nós venhamos crescer juntos, ou essa pessoa acha que eu não sei lidar com o meu dinheiro. Você está vendo como que toda hora você pode estar tendo a leitura correta, ou você pode estar sendo influenciado por sofismas. O que são sofismas? São conceitos que nós criamos sobre outras pessoas ou sobre Deus que são mentirosos, são distorcidos, porque nós vimos alguma coisa, achamos alguma coisa, alguém nos falou alguma coisa assim, nós assistimos na televisão, então nós criamos uma cena disso. Então, quando nós aprendemos sobre isso, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Eu te digo que o diabo usa sofismas para nos derrubar. O diabo usa de sofismas para estragar o projeto de Deus para nós. Lembra que nós lemos agora, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está andando ao teu redor, bramando, rugindo como um leão, buscando a oportunidade para te devorar. Então, se você é um cristão, você está debaixo de uma guerra espiritual. Se você recebeu Jesus, Satanás é o teu inimigo, ele é o teu adversário. Não pense você que o diabo não existe, não pense você que isso não tem nada a ver, porque se você pensar isso, você está negando a palavra de Deus, e não adianta você estar aqui dentro, porque a palavra de Deus declara a existência e os projetos de Satanás, e mais, diz que Satanás vai ter vantagem sobre a tua vida, se você fizer de conta que ele não existe. Então a palavra de Deus está nos ensinando: seja sóbrio e vigie, porque Satanás está sempre preparando algo para impedir que você avance, que você cresça, que você viva aquilo que Deus tem para ti, e mais, para destruir a tua vida, para estar causando situações de perigo, de pecado, de morte na tua realidade. E a coisa mais importante para que Satanás não tenha vez na vida de um cristão, uma vez que Deus declara que você é mais que vencedor,
Deus declara que Jesus já derrotou todos os principados e potestades. Deus declara que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. A palavra de Deus declara que o Senhor Jesus na cruz já venceu tudo aquilo que precisa ser vencido. Como que nós podemos cair? Quando nós não temos sobriedade. Uma das formas nos sofismas, lembra lá de Adão e Eva? A serpente usada pelo diabo chega para Eva e diz assim: foi isso que Deus disse mesmo, que você não poderia comer de nenhuma árvore do jardim? O que Deus havia dito para Eva? Você pode comer, desculpe, tinha dito para Adão, Adão disse para Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas de uma vocês não devem comer, porque se vocês comerem dessa árvore, essa faz mal para vocês e vai vir morte. O diabo veio, trouxe sofisma e disse assim: Deus não está querendo que vocês comam nada, Deus não está querendo que vocês aproveitem nada. E assim o Satanás começa a colocar sofisma na tua vida. Tu vai ir para a igreja, tu vai entrar na célula, tu vai perder a tua vida, tu não vai aproveitar mais nada. Deus não quer coisa boa para ti. E aí começa aquela ilustração, aquela novela na nossa mente. Resultado disso? Pecado. Então cuidado com o sofisma. Em segundo lugar, quando nós estamos fora de sobriedade, algo que pode tirar a nossa sobriedade é uma outra palavra que a nossa cultura não usa mais, que é a palavra lascívia. Você já ouviu falar dessa palavra? Lascívia. Não é nome de gente, isso é um adjetivo, isso é uma prática, lascívia, o comportamento lascivo, ou a própria lascívia em si. O que é a lascívia? A lascívia está em alta na nossa sociedade. Estamos aqui vivendo nesse final de semana, tristemente, um carnaval fora de época. Um carnaval que a maioria das escolas de samba dedicou a entidades demoníacas, os seus desfiles, as suas canções, a sua sensualidade, as suas danças, as suas roupas ou a falta de roupas. E quando nós vemos situações sensuais, seja na televisão, seja em séries, seja em revistas, seja em pessoas que passam perto de nós, sejam em provocações de sensualidade no trabalho, no colégio, em tantas coisas que o nosso mundo está mergulhado em sensualidade, isso pode nos contaminar e nós começarmos a agir e pensar de uma forma que nós não queríamos, mas a lascívia nos intoxica e tira a nossa sobriedade. Biblicamente, como é que nós vemos um exemplo de lascívia? Tem vários exemplos, mas, por exemplo, quando Herodes estava com João capturado, João Batista estava preso, e agora a filha de Herodias dança diante dele e conquista ele. Por causa daquele ambiente, mesmo que Herodes gostava muito de João Batista, ele acaba falando uma palavra para a filha de Herodias, aquela que dançou sensualmente diante dele. Ele diz assim: pede o que tu quiser que eu vou te dar. E agora, por causa de estar intoxicado pela lascívia, fora da sua sobriedade, espertamente, Satanás usou a mãe dela e disse para ela: vai lá e pede para ele, num prato, a cabeça de João Batista. Então, por causa de nós nos envolvermos com lascívia, sensualidade, pornografia, desejos, cobiça, muitas vezes nós causamos a morte de relacionamentos, de casamentos, de pessoas, de situações espirituais na nossa vida. Outra coisa que tira a nossa sobriedade, mesmo quando estamos dentro da igreja, mesmo quando somos cristãos, é a ganância. Você já ouviu falar dessa palavra, ganância? A ganância é quando você está vivendo o tempo todo da tua vida pensando em como você pode ganhar mais, como você pode ter mais, como você pode lucrar mais. E por causa da ganância, um homem que andou 3 anos e meio com o Filho de Deus nessa terra, o entregou por 30 moedas de prata. E isso causou um arrependimento tão grande na vida dele que ele se enforcou, que ele tirou a sua própria vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava nele, ele estava sendo treinado, preparado, ele era um homem de confiança, cuidava do dinheiro de Jesus e dos discípulos, mas ele perdeu a sobriedade quando a ganância o intoxicou. Está me entendendo, gente? Sofisma pode nos intoxicar, a lascívia, a sensualidade pode nos intoxicar, a cobiça pode nos intoxicar, a ganância pode nos intoxicar. E a desobediência, será que pode nos intoxicar? Você escuta a palavra de Deus e você pensa bem na hora assim: isso não é bem assim, isso comigo não funciona, lá em casa é diferente. Não, isso aí não é assim, eu não preciso obedecer isso, Deus está comigo igual. Foi exatamente assim que Saul pensou.
quando Deus havia dito para ele, tu é rei, tu vai fazer guerra, o sacerdote vai fazer sacrifício, o rei faz guerra, o sacerdote faz sacrifício, tu entendeu? Entendi. E aí Samuel disse para ele, espera eu chegar que eu vou fazer o sacrifício e tu vai vencer a guerra, entendeu? Entendi. No momento da pressão, no momento da guerra, sabe o que o rei fez? Desobedeceu, achou que ele era mais do que era e foi fazer um sacrifício. E quando ele fez o sacrifício, ele botou fora, num ato teoricamente correto, vendo assim, estava fazendo um sacrifício para Deus, mas ele desobedeceu o que havia sido dito para ele. E a desobediência tirou a sobriedade da vida dele com Deus e ele perdeu a vida, perdeu o reinado. Ele acabou perdendo o propósito de Deus para a vida dele. Então perceba comigo como existem coisas que tiram a nossa sobriedade. Outra coisa muito comum no nosso tempo que tira a nossa sobriedade é uma palavra chamada ansiedade. É uma palavra chamada angústia, é a palavra chamada impaciência. Quando você deixa que as tuas preocupações tirem o lugar de Deus da tua vida e você acaba agindo por impulso naquele momento, por causa da impaciência, da ansiedade, de não confiar em Deus, de deixar a emoção tomar conta. E daí Pedro pega, saca a espada, corta a orelha do soldado que tinha que prender Jesus. Jesus diz, Pedro, eu estou me entregando, deixa ele me prender. Mas Pedro, por ansiedade, vai lá e atora a orelha do rapaz, quase causa uma guerra, quase estraga o projeto de Jesus inteiro. Sabe por quê? Por causa da ansiedade, que intoxicou a vida com Deus de Pedro e tirou dele a sobriedade. Então agora eu acho que eu estou falando com todo mundo aqui, quando eu digo que nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos lutar pela sobriedade, porque todas as vezes que você se arrepende na tua vida, sendo já um cristão, sendo conhecedor da palavra de Deus, eu tenho certeza que você estava contaminado pela ansiedade, contaminado pela ira, contaminado pela desobediência, contaminado pelo impulso sexual, contaminado pela lascívia, contaminado pela ganância, contaminado pela cobiça, contaminado pelo sofisma e por qualquer outra coisa que o Espírito Santo esteja te mostrando nesse momento que você precisa se livrar para viver uma vida sóbria em Deus. Dito tudo isso, eu quero trazer aqui uma orientação da palavra de Deus, em que cada um de nós tem fraquezas diferentes. Cada um de nós luta com uma área diferente que ameaça a nossa sobriedade. Para alguns, a sobriedade está em conseguir não falar mentira. Para outros, a sobriedade está em conseguir não colocar o seu dinheiro acima de Deus. Para outros, a sobriedade está em conseguir vencer relacionamentos que de fato estão contaminando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, cada um de nós precisa entender que existe na palavra de Deus 3 grandes recursos para que nós venhamos lidar com aquilo que nos intoxica, com aquilo que nos faz mal, com aquilo que nos afasta de Deus, e eu tenho certeza que de alguma forma você e eu estamos sendo tocados pelo poder de Deus nessa noite. E eu quero te dar aqui, dentro da carta de Pedro, alguns desses atributos. Vamos voltar a alguns capítulos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Pedro 5,8, que falou da sobriedade para poder vencer as ciladas do diabo, poder vencer aquilo que Satanás está sempre ao nosso redor, buscando nos tragar. Mas mais do que isso, a palavra de Deus te dá ferramentas para estar sóbrio, ferramentas para se livrar desse sofisma, dessa ansiedade, dessa ira, dessa lascívia, dessa mentira, dessa desobediência, desse coração pesado, dessa emoção que te faz decidir coisa do jeito errado. Sobriedade sobre o nosso espírito. Em 1 Pedro 1,13 diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, eu estou lendo mais uma vez na versão revista e corrigida, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu estou lendo aqui numa versão um pouco mais tradicional, para que a palavra sóbrio apareça, mas nós temos aqui 2 chaves bíblicas para que você e eu, como cristãos, venhamos vencer qualquer coisa que está nos intoxicando, qualquer coisa que está nos contaminando, tirando a nossa sobriedade e fazendo com que nós venhamos tomar decisões erradas, ter sentimentos errados, julgar as pessoas de forma errada. A primeira delas está no começo desse versículo que diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir os lombos era uma expressão bíblica por causa do
do transporte que havia por meio de animais. E quando se cingia os lombos, se estava preparando para algo, preparando para sair, preparando para viajar, preparando para andar. Então o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos ser sóbrios, preparando o nosso entendimento, preparando a nossa mente, treinando como que nós devemos ver a vida, como que nós devemos pensar as realidades que estão diante de nós. Porque normalmente nós, como diz aqui no sul, nosso ditado, enfiamos os pés pelas mãos quando nós fazemos coisas sem pensar, quando nós fazemos coisas por impulso, quando nós fazemos coisas emocionais. Então agora nós precisamos entender que a Bíblia está nos ensinando a preparar a forma como nós entendemos as coisas, assim, preparando a nossa mente, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios. E isso eu estou traduzindo hoje aqui para nós cristãos, não como a nossa opinião, não como os nossos achismos, não como o que o Diego acha, mas essa preparação da mente e do entendimento. Eu te digo que para viver uma vida sóbria, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Diga assim comigo: eu preciso encher a minha mente com a palavra de Deus. Entenda isso, por favor. A palavra de Deus é riquíssima para te abençoar, para te dar saída e, mais do que isso, para mudar a tua mente. A palavra de Deus transforma a tua mente. Porque muitas pessoas, estou falando com os homens aqui, nós estamos numa cultura em que os homens são treinados no mundo a ter pensamentos maliciosos. Os homens são treinados a para qual parte da mulher eles vão direcionar o seu olhar, se ela está de frente ou se ela está de costa. O mundo treina a mente à malícia. Não minta para mim, é verdade. Toda a cultura do nosso povo é essa. Nós precisamos agora enxergar, assumir que isso contamina o nosso espírito e a nossa vida com Deus e deixar que a palavra de Deus transforme o nosso entendimento, transforme a nossa forma de ser. Quando nós entendemos isso, atenção, queridas mulheres que estão aqui reunidas, se os homens são mais contaminados por aquilo que vem, as mulheres são mais contaminadas normalmente por aquilo que escutam. A forma de interpretar, a forma de julgar, a forma de estar retendo ou não aquilo que é escutado como um sofisma, como um julgamento, como uma crítica, como uma informação errada, como uma fofoca, como algo pejorativo, como desejando o mal do outro. Nós precisamos receber a palavra de Deus e transformar a nossa mente. Essa é uma tendência da nossa cultura. Mas homens e mulheres têm que transformar a forma de ver, têm que transformar a forma de ouvir, têm que transformar a forma de falar, têm que transformar a forma de pensar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz isso. Você já teve a experiência de escutar uma música muitas vezes e depois amanhã você sem querer está cantarolando aquela música? Você já teve essa experiência? Às vezes você canta aqui na igreja um refrão que se repetiu várias vezes. Quando chega amanhã lá dirigindo, lavando a louça, tomando banho, você pega e volta a tua mente aquilo e você cantarola aquela música. Por quê? Porque você repetiu isso, você se alimentou disso, você se entregou a esse momento e aquela informação penetrou a tua mente e foi para o teu coração de tal ponto que quando você está num tempo livre, a tua mente não estava propositadamente pensando em algo, aquilo que está dentro do teu coração vai vir para a tua mente. E por isso que o Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós enchermos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos estar comprovando que estamos sóbrios, porque nós vamos falar aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, se você deixar para escutar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, quando você está aqui no domingo de noite, quando você está na tua célula, você está tendo um percentual de preparação da tua mente com as coisas de Deus irrisório, perto do percentual que você está preparando a tua mente com palavras desse mundo, com coisas que não venham de Deus. Está me entendendo aí, gente? Então, a primeira coisa para ser sóbrio é fácil. Te preocupa em encher a tua mente com a palavra de Deus. Por meio de canções, de adoração, por meio de pregações, conversando com gente que possa falar algo da palavra de Deus, lendo a tua Bíblia, lendo livros de autores que expliquem o projeto de Deus, que expliquem a palavra de Deus. Te preocupa em encher a tua mente com a palavra de Deus. É lógico que daí,
Em algum momento no trabalho, tu tem que encher tua mente para resolver o problema do trabalho. Em algum momento dentro de casa, tu tem que encher tua mente para estar junto com os teus filhos, é claro. Mas se você preparar o teu entendimento com a palavra de Deus, no momento do dia a dia, você vai estar fluindo com a palavra de Deus de forma descontaminada. Você vai vencer essa cobiça, você vai vencer essa desobediência, você vai vencer a mentira, a ira, você vai vencer um monte de coisa que tira a tua sobriedade. Segundo lugar é a parte segunda desse versículo, a parte B desse versículo. Vamos ler de novo? 1 Pedro 1,13 diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, sede sóbrios. E agora a segunda parte, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a segunda chave bíblica que nós vemos aqui, que Pedro gosta muito, de escrever sobre ser sóbrio, então nós estamos na carta de Pedro hoje, é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar confiantemente no Senhor. Diga assim comigo, eu preciso confiar em Deus. E o que significa confiar em Deus? Significa, nesse contexto, que nós somos sempre tentados a fazer algo sem direção de Deus, porque nós estamos com pressa. Tomar decisões importantes na nossa vida sem resposta de Deus, só por causa que é urgente. E aí nós, de fato, até esquecemos de perguntar para Deus, até esquecemos de ter um conselho de discipulado, até esquecemos de trocar uma ideia, de receber um conselho da palavra de Deus, até esquecemos de orar por isso, porque é tão importante, tomou tanto a nossa mente, que tirou a nossa sobriedade. E quando eu vi, escolhi alguém para casar, que Deus não me deu resposta. E agora? O que eu faço? Quando eu vi, investi todo o meu dinheiro em uma coisa que Deus não me deu direção de fazer. E agora? O que eu faço? Então devemos ter sobriedade. E para ter sobriedade, a nossa mente tem que estar preparada. Mas em alguns momentos, mesmo que a nossa mente está cheia da palavra de Deus, nós não temos resposta imediata. E aí nós simplesmente precisamos aprender a confiar. Aprender a orar sobre isso, a esperar, aprender a ter paciência, aprender a não nos precipitarmos. Tem horas que Deus diz para nós fazermos e nós não queremos fazer naquela hora, esse é um problema. Mas a maioria do problema nessa área é quando nós não nos preocupamos com o que Deus quer dizer e nós agimos apressadamente em tomar decisões na nossa vida sem confiar no Senhor, sem esperar nele. Está dizendo ali, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Cristo Jesus. E eu digo isso, gente, especialmente para decisões importantes na tua vida. Aquelas coisas que acontecem assim que de fato vão causar uma mudança. Coloca isso diante de Deus e espera uma resposta. Espere uma direção. Espere, tenha clareza. E aí nós conectamos isso ao terceiro aspecto que Pedro nos ensina para a sobriedade. Então vamos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ainda na Almeida Revista e Corrigida, vamos ler esse último texto nessa noite. Diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. O que isso nos ensina? Está muito mal traduzido esse texto em várias versões da Bíblia. Mas o que Pedro está escrevendo é o seguinte, você precisa ser sóbrio e atento para dentro da oração. Entrando dentro da oração. É isso que significa essa preposição em, que é traduzida de tantas outras formas em outras versões da Bíblia. O que a Bíblia está nos ensinando? O que Pedro está falando sobre sobriedade? Ele está dizendo que você se torna sóbrio mergulhado em oração. Então diga assim comigo, eu preciso me dedicar à oração. São três coisas básicas do cristianismo. Encharcar a tua mente com a palavra de Deus. Escolher confiar no Senhor, nos princípios dele, porque isso também envolve confiança, né? A gente tem uma proposta tentadora, mas essa proposta tentadora vai estar tirando dinheiro de uma forma ilícita.
Mas é tão bom, parece tão bênção. Será que é bênção, gente? Uma coisa que acontece diante de ti de uma forma ilícita? Será que é bênção sonegar um imposto para poder ganhar mais? Será que é uma ideia que o Espírito Santo te deu? Ó, o Espírito Santo me falou que eu deveria não fazer nota de mais nenhum serviço agora para eu poder abençoar mais o reino. Sai para lá, Satanás. Ó, o Espírito Santo me disse que se eu reter o meu dízimo, eu consigo investir mais aqui para abençoar minha família. Manda o demônio embora. Porque quando nós estamos agindo contrariamente àquilo que a palavra de Deus declara, é sinal que nós não estamos confiando também. Mas em terceiro lugar, Pedro está nos ensinando. Em tempos difíceis, e ele estava falando ali sobre o fim que estava próximo, e nós entendemos esse fim que estava próximo como a terrível desolação que houve, a cidade de Jerusalém foi destruída, e o Império Romano incendiou toda a capital, e pessoas foram mortas de forma muito cruel. Então Pedro está dizendo, os dias vão ficar difíceis, o fim está chegando. Então, quanto mais difícil for a situação que tu está enfrentando nesse dia, mais você deve buscar sobriedade em oração. Mais você deve dedicar-se à oração. Não tenha vergonha de pedir um tempo numa situação que você está vivendo e ir para um cantinho fazer uma oração a Deus. Não tenha vergonha de dizer diante de uma proposta, olha, eu não posso responder agora, para poder se dedicar à oração e poder ter uma resposta com mais paz e mais convicção. Seja sóbrio. Eu estou vendo tantos cristãos tomarem decisões erradas na sua vida e depois ficam buscando a Deus 5, 6 anos para poder consertar uma decisão errada. Que se nós pudéssemos entender essa palavra e buscar a sobriedade antes, nós estaríamos vivendo uma vida bem mais abundante. O Senhor quer que você, às vezes, arrisque. O Senhor quer que você, às vezes, seja rápido, que você seja, de fato, arrojado, mas existem outros momentos que você tem que esperar, que você tem que ser cauteloso, que você tem que agir de forma oposta. E como que a gente sabe isso? Comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E quando a gente está começando na vida de fé, como é que a gente é ajudado nisso? Pessoas que já estão mais maduras, nos discipulando, nos instruindo, nos mostrando o caminho. Por isso que é importante nós estarmos aqui como igreja, senão cada um podia buscar Deus na sua casa e estava tudo certo. Quando nós aprendemos a importância dos relacionamentos e a importância de buscarmos a Deus juntos e de sermos ensinados na palavra, nós podemos ser cristãos sóbrios. Esse texto é complementado por Filipenses 4,6, quando diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em orações e súplicas apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O contexto é o mesmo, mas eu preferi ficar dentro da carta de Pedro nas 3 vezes em que a palavra sobriedade nos ensina algo. Sobriedade nos ensina a vencer as ciladas do diabo. Sobriedade te ensina a ser um cristão firme. O pessoal às vezes acostuma a achar que o cristianismo é uma derrota constante. O cristianismo é uma vitória constante. Só que só é uma vitória constante se você conscientemente estiver lutando nos momentos da tua vida. Então, o diabo está ao nosso derredor, está querendo tirar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos ser sóbrios para isso. Como que eu vou ser sóbrio? Eu vou ser sóbrio deixando a palavra de Deus encher a minha mente, preparar o meu entendimento, me dar recursos para tomar as decisões da minha vida. Eu vou ser sóbrio quando eu escolho, de fato, confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar nos princípios dele. Não vou me dobrar a propostas de trevas, não vou me dobrar ao jeitinho brasileiro de dar certo, não vou me dobrar a isso, eu vou confiar na palavra de Deus, e aí eu vou estar sóbrio e o futuro vai me trazer frutos de bênção. Em terceiro lugar, nos dias mais difíceis da minha vida, eu não estou conseguindo ter sobriedade, eu preciso mergulhar mais em oração. Então a oração te traz de volta a sobriedade. A confiança em Deus te mantém sóbrio. A palavra de Deus te faz ser sóbrio. E assim sofismas não vão ter lugar. Desobediência não vai ter lugar. Lascívia não vai ter lugar. Mentira não vai ter lugar. Ira não vai ter lugar. Você não precisa viver assim. O Senhor Jesus
já conquistou uma vida abundante para todos nós. A questão é que às vezes nós estamos todo dia perdendo para o diabo. Todo dia deixando que a cilada ganhe da gente. E isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Seja sóbrio. Lute pela tua sobriedade, pela tua lucidez espiritual. E se você não está conseguindo vencer sozinho, tem um monte de gente aqui dentro que o Senhor já tem dado um pouco mais de caminhada e experiência que pode te ajudar. Esteja numa célula, esteja em contato. Tenha gente que você pode ter um parceiro de oração. Receba conselhos, confie em pessoas de Deus, mas viva uma vida de sobriedade para tomar decisões corretamente e ter um futuro abençoado.